Boa noite, queridos. Eu estou aqui só fazendo aquela revisãozinha, tá? É coisa minha, coisa sua. Eu quero que você esteja bem preparado. Vou passar por isso aqui muito rápido, porque eu acredito que questões como essas não vão ser tratadas como eram tratadas antes, já pelo menos pelo perfil do governo que nós temos hoje. Mas aqui nós temos um governo que perdurou de 69 até 74, é o governo do Médici. É um governo de um Brasil que comemora muito nacionalismo, ufanismo, que convida o brasileiro o tempo todo a dizer que o Brasil é nosso. Você tem que amar o Brasil e, se não for possível, que você deixe o Brasil. É o para frente Brasil, é o governo que se aproveita do campeonato, do tricampeonato de futebol em 1970 e traz esse rosto de vitória para ele. É um governo de grandes obras, de obras faraônicas. Então, com que dinheiro, Renatinha, o Brasil realizava essas obras? Havia um alinhamento forte entre Brasil e Estados Unidos e, por conseguinte, uma possibilidade maior de empréstimos. Só que temos que saber que esses empréstimos vão ecoar de maneira muito forte na sociedade brasileira depois, porque nós vamos ter um grande vulto de dívida e de inflação. Mas agora é o governo conhecido nas provas como milagre econômico. Mas, junto com esse milagre econômico, com o seu ministro Delfim Neto, ministro da Economia de vários presidentes, nós temos também aí um aumento dramático do índice de violência e de tortura nesse período. É por isso que esse governo também aparece em diversas provas com a nomenclatura de anos de chumbo. Então, ele é o governo das grandes obras, é o governo das obras faraônicas, é o governo da paixão levada às alturas do ufanismo, é o governo do ame ou deixe, é o governo também que vai fazer com que as pessoas sintam mais a presença do ato institucional número 5. Porque existe, justamente no momento em que o ato AI-5 toma maior corpo no Brasil, porque ele foi criado no governo anterior, o Costa e Silva, mas ele vai ser executado em maior quantidade pelo presidente Médici. Então, é o momento onde a sociedade vai reagir tanto ao AI-5 quanto ao que aconteceu em Cuba. Muito disso ainda está aqui pela América. O fato de Cuba ter, sim, realizado uma revolução, principalmente atingindo os Estados Unidos, a relação difícil entre os cubanos e os americanos. Existe uma juventude toda aqui estudantil que tem uma animação muito grande pelo que aconteceu em Cuba. E isso é uma preocupação enorme para os governos militares. Então, no governo dele, você tem um aumento das manifestações, dos grupos organizados, das guerrilhas. E, nesse sentido, você vai ter uma oposição muito mais forte entre as manifestações e o governo. O número de prisões, o número de apreensões, o número de tortura é muito maior. Por isso, conhecido como anos de chumbo. O AI-5 e o exemplo da Revolução Cubana motivaram parte da oposição a partir para formas de resistência mais radicais. É nesse momento que surgem grupos de guerrilha, como nós já falamos. Dentre esses grupos que estão surgindo, nós temos aqui a Ação Libertadora Nacional, a ANL, que tem como líder, que tem como grande organizador o Marighella. E ele, integrante, ex-integrante do Partido Comunista Brasileiro, ele é alguém que naquela época consegue, de fato, iluminar as atitudes de grande parte da juventude. Parte da juventude opositora do regime militar, opositora do Arena, opositora do governo Médici, e que tem horror à edição e à execução do AI-5. Edição com Costa e Silva e execução com Médici. Continuamos mais um pouquinho. Aqui nós estamos vendo outro grupo que já caiu em provas anteriores, que é o VPR, Vanguarda Popular Revolucionária. Tá? É um grupo liderado por outro nome, também muito comentado na nossa sociedade, que é Lamarca. E temos a figura de Dilma Rousseff, porque, de fato, ela teve uma ação bem forte neste período, principalmente nesse governo, principalmente contra esse ato, que é o AI-5, mas dentro de grupos que parte da sociedade conservadora condena, que eram os grupos que tinham ações mais radicais. Dentre essas ações radicais, fala-se muito em assaltos, sequestros, de fato, o movimento se defende, dizendo que, por exemplo, quando houve o sequestro do embaixador americano no Brasil, isso foi feito para que tivesse o mínimo de possibilidade de moeda de troca. Porque com o sequestro do embaixador, você teria a possibilidade de negociar pelo menos uns 15 prisioneiros brasileiros, prisioneiros políticos. Então, é o momento onde o enfrentamento entre o governo e os grupos realmente contestadores chega no alto da montanha.
Aqui nós temos o sequestro do embaixador americano, tá? E a exigência, que foi a exigência pela libertação dos presos políticos brasileiros em questão, cerca de 15 presos. A máquina de repressão e tortura, os grandes organismos administrativos representativos desta tortura no governo Médici, era o DOI, COD e o OBAN, tá? Aqui nós temos os métodos de tortura, o afogamento na cauda da verdade, o choque elétrico, infelizmente, muito utilizado. E o governo Médici precisava, de qualquer maneira, disfarçar essa visão extremamente dura que ele próprio produzia do que era controle social. É por isso que muita propaganda vai acontecer, para que parte da sociedade não se dê conta do que de fato acontece nos porões de organismos como o DOI-CODE. Aqui nós vamos avançar para tratarmos desse tipo de propaganda. O que mais aparece? Né? Ninguém mais segura esse país. Com os militares, eles vão alcançar patamares muito mais elevados. Brasil, ame-o ou deixe-o. A Copa do Mundo de 1970, que foi usada pelo governo Médici para amenizar as torturas que existiam, para tentar desmanchar um pouco a ideia de anos de chumbo, para tentar exaltar a ideia de vitória, a ideia de governo que estava promovendo na vida do país o famoso milagre econômico. A música Pra Frente Brasil, muito comum na época, a seleção de 70 sendo homenageada, o sucesso no futebol que encobria vários problemas no Brasil, o milagre econômico que de fato aconteceu, as obras faraônicas, dentre elas a hidrelétrica de Itaipu, a rodovia transamazônica, o ministro Delfim Neto, muito comentado, que já apareceu em várias questões, porque ele tinha uma tese de que o Brasil estava se desenvolvendo, estava passando por um milagre econômico, mas que, infelizmente, a desigualdade social acontecia porque se fazia necessário, primeiro, aumentar o bolo, para depois, então, repartir numa fatia mais justa. Necessariamente, a camada mais pobre continuava à margem desse dito milagre econômico. O governo Geisel, o penúltimo governo do período militar, de 74 a 79. Aqui começa a abertura política lenta e gradual. As pressões são enormes e os militares decidem que o período militar vai acabar. Mas ele vai acabar como eles formularem. Então, os militares não foram retirados do poder, eles não foram arrancados do poder. Eles desenharam a saída deles. Segundo eles, vai ser lenta e vai ser gradual. Tanto que nós estamos falando que essa abertura vai começar agora no governo Geisel, que vai governar o Brasil de 74 até 79, mas ela só vai se findar com João Batista Figueiredo, que só sai do cargo em 1985. O que tem de importante no governo Geisel? De muito importante prova de que a abertura começa aqui é a eliminação do ato institucional número 5. Ele integra um grupo de militares que possuem características diferentes do anterior. O anterior a ele foi Médici. Ele integra aquele grupo de militares que nós chamamos de moderados. Aqueles que acham que os militares não têm que ficar a vida inteira dentro de um governo. Eles vão ter que, em determinado momento, entregar esse país de novo para a sociedade, para os civis. Tá? Então, ele integra um grupo de militares favoráveis à devolução do Brasil para os civis. Ele dizia que estava disposto a fazer uma abertura lenta, gradual, controlada. Nesse período, então, você tem uma certa diminuição da censura. Em 74, ele garantiu eleições livres para senador, deputado, vereador. O MDB alcançou uma vitória significativa e aqui surge um problema no governo dele. Você sabe que nós tínhamos o bipartidarismo, Arena e MDB. Mas aqui no governo dele, como ele liberou eleições livres para senador, para deputado, para vereador, eles constataram na pele que o MDB teve vitórias importantes em várias partes do Brasil. Então você vai começar a ter uma certa discórdia entre as duas abas dos militares. Ele, que é um militar moderado, e isso não deixa que, na verdade, não tira a característica de ditadura, nem tira a característica, por vezes, de crudelidade. Mas, do outro lado, aqueles militares mais linha duras, porque esses acreditam que você não tem que fazer uma abertura lenta e gradual, porque os militares não têm que sair do poder. Mas Geisel faz parte do segundo grupo, um grupo moderado, que acha que, em determinado momento, os militares devem se voltar para o quartel. Repito, isso não faz o governo dele deixar de ser uma ditadura.
mas faz com que você perceba sinais de que o Brasil vai caminhar, mesmo que muito lentamente, para um processo lá na frente de abertura, que começa com ele. Reação da linha dura. Você teve aqui o assassinato, famoso assassinato do jornalista Vladimir Herzog. E aí o operário também, Manuel Fiel Filho, né? Avancei um pouquinho. É o fim do AI-5 e é o fim dos atos institucionais. Então, onde é que começa o processo de abertura política no Brasil, ainda dentro da ditadura? Com Geisel. Quem é ele, o penúltimo presidente? Que grupo ele faz parte? Ele é um moderado. Contrário a quem? A Médici, o anterior. Lembra do governo de Médici, aquele mais longo, que teve anos de chumbo, que teve grandes obras, mas que teve também muitos empréstimos? E que teve também a ideia de que a vitória da seleção brasileira era a vitória dele? De que as obras faraônicas significavam a cara de todo o Brasil, quando na verdade não significava? Continuamos um pouquinho. Agora sim, vamos por último presidente. Aqui é o general Figueiredo, tá? Um homem que aparentemente era extremamente frio, distante da população, principalmente da população menos abastada, da população mais pobre. E ele sofre muitas críticas, né, pelo seu autoritarismo, pelo seu distanciamento, mas vai ser com ele, o último presidente da gestão militar, que o Brasil, de fato, vai se despedir, finalmente, da ditadura militar. Ele vai governar o Brasil de 79 até 85. Mas é importante você saber que, como a abertura começou com Geisel, com ele acontecem coisas importantíssimas. Em 79, por exemplo, acaba essa ideia de que a política brasileira está enquadrada em dois partidos, MDB e Arena. Você volta a ter o multipartidarismo no Brasil. Então, lembra do bipartidarismo, que foi a eliminação dos partidos e surgimento da Arena e MDB, lá com o primeiro presidente, Castelo Branco, lá em 64, lá com o AI-2? Esse bipartidarismo está terminando. Oficialmente, quando? Em 79, ano que acabou de sair Geisel, está entrando quem na presidência? É o governo Figueiredo. É com ele que os partidos voltam a funcionar e o bipartidarismo está enterrado no Brasil. Mas eu preciso falar também que é com ele, Figueiredo, que você vai ter um novo processo. Você vai ter um processo chamado anistia no Brasil. Então, a lei de anistia também vai ser no primeiro ano do governo dele. Os presos políticos recebem perdão. Muitos podem retornar para o Brasil, com mais de 2.000 pessoas exiladas. Mas cuidado, que a lei da anistia, também em 79, no mesmo ano em que o bipartidarismo acaba, ela não perdoa todos os males. Os crimes hediondos não são perdoados. Então, o sequestro, o assassinato, tá? A guerrilha pesada não foi perdoada pelo regime. Mas precisamos salientar que a lei de anistia ela é dual. Por quê? Porque ela salienta que todos os crimes, tá? De todos os lados, tanto aqueles torturadores como os torturados, estão dentro desse rol de perdão. Isso quer dizer que está perdoado o cara, por exemplo, que está preso porque é um preso militar, e está perdoado também o torturador. É por isso que o Brasil não teve nenhum militar preso, porque a lei de anistia, ela, ao mesmo tempo que libertou presos, que permitiu o retorno dos exilados, ela também perdoou o crime do militar que torturou. Surge no último governo dele um chamado novo sindicalismo. O que é isso? Os sindicatos antes, eles eram controlados pelo Estado brasileiro. Nesse período, final do período militar, já a abertura econômica, no último governo Figueiredo, de 79 até 85, você tem um surgimento de um sindicalismo que está separado do Estado, que é espontâneo, principalmente no ABCD paulista. Você tem muitas greves nesse período, as pessoas clamam pelo fim do autoritarismo e pelo fim do achatamento salarial, porque você está lembrado que lá no governo de Médici, que ele falava que tinha milagre econômico, o ministro dele, Delfim, falava o bolo do Brasil está crescendo, mas a fatia do pobre ainda não pode ser maior, porque nós precisamos esperar o bolo terminar de crescer. No final da história, no final do período militar, no último governo que é o de Figueiredo, o cara que é simples, que é trabalhador, tem um salário super achatado. Nós temos uma inflação grandiosa e uma distância enorme entre ricos e pobres no Brasil. Os primeiros resultados, em 79, já falamos sobre isso, esse presidente vai permitir a lei de anistia. Tá? A lei de anistia é perdão para os punidos pela ditadura militar, seja de que lado você estiver. Fim do bipartidarismo e a criação de novos partidos. Aqui vai surgir o PMDB, PDS, PT, cuidado.
PT vai surgir, mas só vai ter realmente, né, partido oficial um pouco depois. Os problemas econômicos vão se multiplicar, dívida externa, inflação, desemprego. E aí, tem militar dentro do grupo que não está aceitando essa ideia de que eles vão ter que sair do poder, mesmo que seja sob controle deles. E aí, você tem no Brasil uma série de atentados, mas esse aqui é importantíssimo, tá? Que foi um ato terrorista que foi, na verdade, montado para que desse a entender à sociedade de que os rebeldes, os opositores, os manifestantes estavam por aí cometendo atos e atos terroristas, então os militares deveriam continuar. Mas depois ficou muito claro, quase provado, que foi bolado e foi criado pelos próprios militares para criar e espalhar temor, para que a própria sociedade, uma parte dela mais conservadora, clamasse pela permanência dos militares. E temos aqui, lá pelos idos de 83, 84, um movimento conhecido como Diretas Já. Você está vivendo o militarismo desde 64. Em 83, tem gente falando agora, chega. Teve eleição para senador, teve eleição para deputado, teve eleição para vereador. Nós queremos votar para presidente do Brasil. Por quê? Porque não votamos desde 1960. A última eleição foi para Jânio da Silva Quadros. A última eleição direta. Fora isso, foi eleição pelo colégio eleitoral. Chega, basta. Essa sociedade simples, civil, que trabalha, quer votar para o cargo executivo mais importante do Brasil. Que nome se dá esse movimento Diretas Já? Na verdade, isso é um projeto de um parlamentar chamado Dante de Oliveira para fazer a modificação na Constituição, aquela de 1967, e para fazer com que o voto volte a ser um voto direto. Só que o governo ainda tinha muito controle sobre o Congresso Nacional, o governo militar, João Batista Figueiredo. Por isso, a emenda Dante de Oliveira não obteve votação necessária para que ela pudesse se tornar uma lei, se tornar verdade. Então, ela ficou na casa da emenda. Então, o movimento Direta Já foi bonito, a sociedade se organizou, a sociedade tomou praças, muitos shows, muitas manifestações, muitos clamores pela eleição, mas em 84 não deu certo. O que ficou finalizado é que aquela emenda não recebeu apoio suficiente para transformar-se em lei. Portanto, em 85 ia ter eleição para presidente, mas a votação ia continuar em caráter indireto. É por isso que o período militar termina com uma eleição. Termina com Figueiredo saindo, mas termina com uma eleição feita pelo Colégio Eleitoral, pelo Congresso Nacional, que tinha um acréscimo dos seus senadores, chamados senadores biônicos. Nem todos os senadores que estavam lá tinham sido eleitos. O governo militar tinha o direito de colocar gente dele sem eleição dentro do Congresso para poder votar. Por isso que as votações eram tão difíceis. Muitas passeatas, muitos comícios, mas o resultado. Para aprovar uma emenda constitucional eram necessários 2/3 dos votos plenários. A emenda conseguiu maioria, mas ela acabou derrotada. Ter maioria não é suficiente, tem que ter uma maioria significativa a ponto de você conseguir transformar a emenda em lei. Isso não foi possível. Então, você já sabe que a eleição de 1985 vai acontecer, mas vai transcorrer como? Com votação indireta. Eleição de 84. Candidatos. Pelo PMDB, nós temos Tancredo Neves. Você lembra dele? Ele já foi primeiro-ministro do Brasil. Foi primeiro-ministro de Jango, de 61 até 63, quando o Brasil se envolveu no sistema parlamentarista para resolver um problemão ali depois da renúncia de Jânio. E Tancredo vai se rivalizar, vai ter quem como grande opositor? O Paulo Maluf, candidato do PDS. Tá? Sempre lembrando que Paulo Maluf, no passado, quando ainda havia bipartidarismo, ele era dos apoiadores do período militar, então ele era arena. Ao passo que Tancredo Neves era MDB. É isso. Fechamos aqui. Beijo para vocês.